começando mais uma edição do programa Minuto Mamãe Bebê, especial em comemoração ao Mês dos Pais. E eu vou abrir o programa de hoje falando com um super papai e pediatra, o Léo. Bem-vindo, Léo, ao nosso programa. Tudo bem? Como é que tá? Tudo bem? Muito feliz em te ter aqui, o nosso pediatra. A gente vê ali te acompanhando nas redes sociais que você faz um papel muito legal de trazer justamente os pais para a paternidade. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. O que você vê lá no consultório, se os pais estão sendo mais ativos, se estão acompanhando as consultas, porque antes era só a mãe que levava o bebê para consultar. Então, agora a gente está trazendo os pais também, né, Léo? Sim, bom, primeiro quero agradecer o convite. Estou bem feliz de estar aqui também, né? Que com bom vocês te ter todos aqui. Aí. E assim, é uma honra estar aqui de verdade. E ainda mais falar sobre isso. Né? Sobre tudo isso, sobre paternidade, sobre pediatria, essa junção que hoje eu não vejo a minha vida separada, eu não consigo separar o pai e o pediatra, né? Por isso que é pai-diatra. Por isso que é pai-diatra, porque, tipo, no consultório eu vou falar da minha vida, dos meus exemplos, das minhas vivências. Porque tu tem duas filhas, tu vive realmente, né, Sim, Léo? Então, eu tenho duas filhas que hoje, uma está com 5 anos, outra está com 2 aninhos e meio. E elas dão trabalho como todas as outras crianças dão. Né? E esse trabalho serve para que a gente consiga cada vez mais evoluir como pessoa. É isso que eu vejo, que a paternidade, a maternidade, elas trazem essa oportunidade para que nós também cresçamos junto com eles. Né? E a questão, então, mais relacionada com a participação do pai, eu também tenho o privilégio, posso dizer assim, de que acho que em 95% das consultas lá no consultório, o pai está presente. Que coisa linda, que dado maravilhoso para mim como mãe escutar e para as outras mamães e pais também. Isso é muito encantador, porque assim, eu vejo muitas vezes que, claro, ainda existe a figura da mãe como o centro da informação. Tá? Porque, de fato, quando a gente pega um bebê, o vínculo é muito forte entre a mãe e o bebê. Mas só o fato de o pai estar ali, estar presente. Querer saber o que está acontecendo, ver o peso também, olhar ali a curva, saber se está tudo certo. Questionar. Tem muito cara que vem para mim e pergunta. Tem muitos que mandam mensagem para mim. Em vez de ser a mãe, legal. É o pai que me manda mensagem. Léo, está acontecendo tal coisa. O que você acha para fazer? Me dá uma ajuda, sabe? Então, tem essa conscientização maior. Isso é muito importante, porque tem bastante estudo da área da psicologia, da sociologia, que associam a grande importância dessa participação do pai na vida da criança com desfechos, eventos na vida, tanto na adolescência quanto na vida adulta, relacionado à criminalidade, uso e abuso de drogas, sabe? Então, se sabe que quanto mais o pai participa da vida da criança, está presente, né? E consegue criar vínculos de afeto, a chance dessa criança vir a se tornar no futuro, enfim, algum criminoso ou usuário de droga, enfim, né? Sair, vamos dizer, que nem a gente fala, né? Culturalmente, socialmente, sair dos eixos, né? É bem menor. Com certeza. Né? Como até hoje de manhã eu escutei uma reflexão do Cortella, que ele falou isso, que a gente faz como pai, como mãe, a gente faz tudo pensando no futuro, né? E aquilo que a gente está não querendo que no final seja uma tragédia. Mas ele até citou um autor lá antigo que era tipo o mestre das tragédias e tal, que ele falou isso, que independe, porque uma das condições do ser humano é a liberdade. Então, por mais que você faça tudo certinho conforme uma cartilha, ainda há um risco, mas o risco é minimizado quando o pai está presente. Sem dúvida. E você, como pai e pediatra, quando que você sentiu essa mudança? Quando a primeira filha chegou, mudou a sua forma de atuar no consultório? Foi diferente? Me conta. Foi diferente. Não foi tão instantâneo assim. Sim. Né? Veio muito das vivências que eu fui tendo, do reconhecimento da minha figura paterna também, porque isso é muito importante. Porque você ser pai, você tem um filho. Agora, você paternar, aí isso é um caminho. É uma construção que para mim foi ao longo desses meses, depois que a Lari nasceu,
E aí eu fui me conscientizando mais disso tudo. Porque daí a cabeça vai abrindo, a mente vai abrindo e você vai lendo, pegando informação, conhecendo pessoas, né, vendo perfis, enfim, né, nas redes sociais, que traz informação. E aí você começa a entender, opa, agora eu entendo por que aquela mãe chegou às 2 da manhã com o bebê com febre e o bebê tinha tido febre às 10 da noite. Eu ficava indignado antigamente com isso. Só que aí cai a ficha. Claro, é o filho dela. Da mesma forma, a preocupação que eu tenho com a minha filha. Então muda muito, assim. Eu acho que a gente começa a compreender mais, julgar menos. A gente se coloca no lugar, a gente sabe, a gente vive, né, Léo? E não é fácil ser mãe, não é fácil ser pai. E a gente nunca quer que eles passem por nada de ruim, mas muitas vezes acontece. E outra coisa, outra consciência que eu trouxe é o seguinte: ninguém é obrigado a saber o que eu sei. Lógico. Né? Então, tipo, as pessoas não são obrigadas a saber que se der febre, enfim, toda circunstância, seja o que for, eu estou ali para acalmar aquele coração. E é isso que eu acho mais legal da minha profissão, é ter a oportunidade, né, de ajudar a tornar a paternidade mais ativa, participativa, a gente está preferindo esse nome, né? Obrigada pela dica, já vou usar essa também. Participar mais, né? Estimular os homens a participar e tornar a maternidade mais calma. Nossa, mais leve. Muito obrigada. Pais, escutem. Paternidade participativa para uma maternidade mais calma, leve, mais tranquila, né, Léo? Sem muita culpa. Como a culpa, ela vem com tudo, assim, quando... Sim. Qualquer coisa, a mãe sempre escolhe o melhor, mas mesmo assim, sempre tem um outro lado e isso gera culpa. Quando começa a gestação, cresce a barriga para frente e uma mochilinha nas costas com culpa, né? É verdade. Eu acho que cabe a nós, pediatras, pelo menos eu assumo isso, cabe a mim, tá? Não vou falar pelos outros, não posso, mas cabe a mim ter esse papel de acolher essas dúvidas, de acolher todas essas angústias também e acalmar. Porque você abraça aquela mãe, né? Tem que. Porque, poxa, a gente vai ficar com você quantos anos? É verdade. E tudo que acontece com o meu filho é você que sabe. Então, acaba que eu divido as minhas preocupações com você. Né? É bem importante porque, tipo, aí voltando um pouco mais sobre essa questão de paternidade e tal, são as vivências que eu tenho com a minha esposa que também reforçam isso. Porque você viu ela vivendo... Sim. Viu ela sentindo culpa, viu ela ansiosa, viu os hormônios à flor da pele. Então, você entende tudo. Dificuldade com a amamentação que a gente teve no início, que daí também foi uma das coisas que, parece que a gente tem que sentir na pele, né, para mudar aqui. Mas, enfim, então, nesse sentido de que a minha vida ela foi se redesenhando. Que legal. E, claro, tem toda a presença das meninas na minha vida, assim, isso é o que me motiva, né, a continuar fazendo o meu trabalho da maneira com que eu trabalho. E claro que daí tem as contrapartidas, né, o reconhecimento das pessoas, enfim, que só me deixa feliz, assim, eu fico bem contente quando eu escuto coisas, né, tipo, Léo, só um agradecimento, ou tu me acalmou e tal. E aí quando algum pai chega também e me fala, né, olha só, aquela tua dica... Foi super bacana, porque eu consegui ajudar, e aí minha esposa, ela conseguiu ficar mais calma. Acho que isso não tem preço, né? Não. É que nem assim, receber um beijo, um abraço, um carinho das tuas filhas, e não tem preço. Então, assim, às vezes a gente tem que conciliar, por exemplo, tu é médico, tu tem uma rotina corrida, tu tem plantão, tem, às vezes, WhatsApp que os pais mandam mensagem. Então, saber conciliar e destinar um tempinho para elas... isso realmente é muito bonito que vocês fazem. Inclusive sobre isso, né? Porque a gente bate muito na tecla de que a gente, os pediatras, né? No questão de eletrônicos, telas, né? E o celular, ele é a extensão do trabalho comigo. Então, por muito tempo, eu estava com elas e daqui a pouco eu pegava o celular para ver, tem uma mensagem e tal. E aí, era o estopim da Terceira Guerra Mundial lá em casa. Elas brigavam, então, por quê? Porque elas queriam a minha atenção. E às vezes elas estavam brincando e eu não necessariamente estava ali junto, brincando. Mas eu estava
assistindo a brincadeira dela. E quando eu tirava atenção, parece que Olha acabava só. tudo. Então, aí eu criei rotinas de que quando eu estou com elas, eu estou com elas. Até porque, se eu falo isso Você no prega, você consultório, pede pô, isso cara, para as famílias, eu tenho que fazer também, né? Então, tipo, eu não posso ficar, né, meu avô usava uma expressão assim, tipo, dar sermão de cueca, né? Aquela coisa assim, né? Lá da terra. Bem isso! Né? Então, tipo assim, vou falar uma coisa e eu estou fazendo outra. Então, a gente, vamos ver o que eu estou fazendo que não está legal e o que eu vou mudar. E aí isso faz com que eu consiga, nesses momentos, dividir, né? Ai, tipo, que legal. O pai e o pediatra, né? Mas a maior parte do tempo é os dois juntos. Ai, Léo, que legal. Adorei conhecer um pouquinho da tua história. Ai, que obrigado. E ver esse brilho no olhar em ser pai, em ser pediatra e toda essa dedicação que tu tens, esse trabalho lindo que você vem fazendo. Quero mais encontros, quero você mais aqui mais vezes. Com certeza. Pra gente levar a informação para você. Com essa linguagem dele bem despojada, que eu adorei, para que haja essa conexão com os pais também, com as mães. Léo, adorei. Feliz Dia dos Pais e Muito volte obrigado. sempre à nossa casa. De certeza. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre segurança dos nossos filhos com uma pessoa que entende muito do assunto, que é o Rony. Bem-vindo ao nosso programa, Rony. Obrigado, Mariana. Rony, você é corretor de seguros. Isso. E tem toda essa preocupação, esse lado de pai que protege a família, porque assim, quando a gente pensa em segurança e pai, geralmente a figura do pai está relacionada à segurança. O pai é quem protege, o pai é quem cuida, e você, na sua família, mais ainda, por fazer toda essa parte dos seguros e tudo mais. E a gente vinha conversando, e um assunto que me chamou muito a atenção foi, por exemplo, uma viagem em família. Sim. Estou viajando com meu marido, com minha filhinha pequena, e o meu carro estragou. E aí, como é que fica a segurança? O que eu faço, Rony, num momento desses? Me conta. Então, Mariana, para esses momentos, né? Entre outros, vários outros momentos, mas é neste momento que a gente precisa estar seguro, né? A gente precisa saber, e agora, para quem eu vou ligar, né? E agora, estou aqui, quem vai me socorrer? No meio né? do nada. Isso, né? Até eu vou achar um carro, o que houve? Será mecânico no meio da estrada? Isso. Então, é nesse momento que entra a figura do corretor de seguros, né? E que vai lhe prestar todo o auxílio e, enfim, ver o que está acontecendo, aonde você está, o que você necessita naquele momento, né? Eu preciso só de um mecânico que eu acho que resolve o meu problema. Não, eu preciso de um mecânico, de um guincho, eu preciso de um táxi, eu preciso de uma locomoção para minha família, eu preciso de uma hospedagem, né? O meu destino, né? Dependendo do caso, aonde você está, você tem a possibilidade de prosseguir com a sua viagem, né? A sua escolha de dar continuidade à sua viagem, e para isso você vai ter todo o suporte do corretor e da sua companhia de seguros, né? Ou você pode retornar para a sua casa, né? Com táxi, com um guincho que vai levar o seu carro para um local seguro, para depois você optar aonde você vai, dependendo da situação, consertar o seu veículo, né? E também conseguir um veículo para você dar continuidade à viagem ou para depois você continuar o seu trabalho, a sua rotina, né? Você precisa ter um veículo. Hoje em dia, você sem um veículo... Não é nada, né? E assim, já é uma outra situação, né, Rony? Um outro contexto, porque pensa, tô no meio da estrada com uma criança chorando, não sei o que fazer, daí meu marido nos larga aqui no carro, no meio da estrada para procurar alguma coisa? Não, fica todo mundo ali no carro, tranquilo, aciona o seguro. Quando a gente pensa em segurança, a família vem em primeiro lugar. E nesse exemplo que a gente trouxe, eu acho que é o principal, assim, quando tu pensa em cuidar da tua família, como que tu vai sair para a estrada sem saber se o carro é uma máquina, pode dar pane a qualquer momento, né, Rony? Nós estamos submetidos a dar uma pane ou um acidente, alguma coisa, né? E isso já, quando você entra em contato com o seu corretor, o corretor entra em contato com a companhia já pergunta, é um local de risco? Existem pessoas que necessitam de atendimento especial, idosos, crianças, né? Então, dependendo dessa situação, é providenciado um serviço ainda mais rápido para dar suporte ou dar segurança, dependendo do local que você está, né? E quando a gente pensa num acidente,
por exemplo, estou eu com a minha filha e uma terceira pessoa bate no meu carro, minha filha se machuca, precisamos ir para o hospital, às vezes até em situações mais graves, onde acaba falecendo alguma pessoa. Como pensar em burocracia, como prosseguir com uma criança no hospital, com uma mãe machucada ou com um óbito, Rony? Isso você vai ter todo o suporte naquele momento, né? Além de, claro, o serviço de socorro que existe nas rodovias, né? O serviço já do próprio governo, né? Que fornece esse atendimento de socorro, né? Só que também nós temos que atender as outras pessoas, né? Os outros bens, o patrimônio da outra pessoa e o seu, né? Recolhendo esse veículo do local e, principalmente, o suporte após esse acontecimento, né? Após esse sinistro, que é como a gente chama, né? E atrás de documentação sua, né? E dos demais envolvidos, né? Levantar toda a indenização, né? Todos os lucros cessantes, enfim, existem vários processos dentro de um sinistro, né? Se você trabalha com esse veículo, né? De aplicativos hoje em dia, que tem bastante, esse veículo você causou, você bateu num carro desse, né? Essa pessoa vai ficar sem trabalhar, né? Você vai ser responsabilizado civilmente, claro, né? Por isso. Então, esse suporte a companhia e o corretor de seguros vão dar, levantando esse lucro cessante que essa pessoa teve, né? Ele vai ficar sem poder trabalhar, né? Então, isso é ressarcido posteriormente para essa pessoa, além, claro, de consertar o veículo, né? E dar todo um suporte depois. Você vai precisar, existem, às vezes, conflitos, né? Entre uma pessoa, entre os envolvidos num sinistro desse, né? Então, aí entra a figura, principalmente entra a figura do corretor, né? Que é uma pessoa que está fora desse... Não está envolvido emocionalmente com a situação, né, Rony? Então, a gente precisa entrar em contato com essa outra família, dependendo do que aconteceu, né? Às vezes, claro, acontece com maior gravidade, né? E a gente precisa solicitar a documentação de todos, né? Para chegar a um levantamento do ressarcimento, né? Desse terceiro e da pessoa que é o cliente, no caso da gente, né? Claro, o legal é que além de corretor, você também é advogado, então você dá uma assistência melhor e tem um diferencial, né, Rony? Sim, a gente já tem o conhecimento das leis, né? Da melhor forma para atender o nosso cliente e atender o terceiro, claro, ou o envolvido num sinistro, né? E quando a gente pensa assim, nesse pessoal da área da saúde, médicos, existe algum seguro para essa área? Sim, existe na área médica também, né? A gente chama de RC profissional, né? Que é a responsabilidade civil profissional. Que legal. E dentro desta apólice, dentro dessas coberturas, né? Você tem uma gama de coberturas ali que você pode estar contratando, né? Claro, a gente sabe que um profissional, ele nunca pensa no erro, né? Ele procura, né, atuar da melhor maneira possível, sem né? dúvida. Porque, óbvio, né, um engenheiro, um médico, um dentista, enfim, existe seguro para quase todos os ramos, né? E dentro dessa RC profissional, você pode contratar até serviço de honorário advocatício, se você vier a ser responsabilizado por um erro, por alguma coisa relacionada com a sua profissão, que tenha né? acontecido. Isso. Você vai ter dentro dessa apólice, dentro dessas coberturas, o serviço de honorário advocatício, que você pode contratar um advogado de sua confiança, né? Lá dentro vai estar o limite máximo de cobertura para essa situação, para danos morais, né? Para os danos da responsabilidade civil em si, né? Que você, porventura, venha a ser responsabilizado. Então, legal, é um seguro muito importante, né? Ele é relativamente barato, né? Diante de tudo que ele pode trazer de benefício para você. Benefício não, né? Mas de isentar você desse valor
né, que você possa vir a ser condenado ou responsabilizado. Entendi. E quando a gente estava falando lá em viajar e fazer... Quem é pai, você sabe, você tem uma rotina, principalmente nos finais de semana, dedicado para sua família, para o seu filho, para sua esposa. A gente gosta muito de passear, de viajar. E a casa? A gente deixa a casa abandonada? Isso, Também daí tem o seguro residência, né? Olha só. Seguro patrimonial, tem para residência, para empresas, para loja, para diversos ramos, né? Mas o da casa é um seguro, né? Que se você for analisar o capital que você está segurando, né? É um seguro relativamente barato, porque as pessoas às vezes comparam assim, do meu carro custou X, né? Tu imagina a minha casa que custa 20 vezes mais. Não, o seguro também custa às vezes 20 vezes menos do que o do carro, sabe? E as pessoas não têm noção dessa informação. A gente pensa, bem esse cálculo que você faz. O meu carro é X, o seguro é X. Poxa, minha casa é muito mais cara que o carro. Não, então quanto o seguro que vai custar ser um horror. Não, o seguro de imóveis é um seguro barato, tá? As pessoas precisam ir atrás, porque vão ver que é um seguro barato, tem uma gama muito grande de coberturas lá dentro, que a gente aqui no nosso estado, né, temos muitas ocorrências de vendaval, de estelhamento de casas, e tudo isso está dentro de uma cobertura de residência. Nossa, adorei, Rony, adorei conhecer. Muito obrigada por trazer tanta informação para nós e por esse olhar, assim, realmente de pai e protetor. Nada melhor do que juntar tudo isso. Sim. Um pai corretor de seguros, mas assim, o legal é que você não protege só os seus filhos, protege os nossos também, protege todos. Adorei, Rony, adorei te conhecer, adorei poder mostrar para quem está nos acompanhando um pouquinho sobre os tipos de seguros que existem, porque muitas vezes falta esse tipo de informação para nós. E, poxa, é tão importante, um valor que depois, quando acontece, a gente pensa, poxa, se eu tivesse feito, se eu tivesse um seguro, né, Rony? Sim, é bem importante, né? A gente, como pai, está sempre... quando a gente se torna pai, a gente procura estar sempre protegendo os nossos filhos, né? Então, muito importante também pensar nisso, né? Porque é uma forma de proteção, né? É uma forma de carinho com os filhos. A gente está segurado, está seguro para as coisas que acontecem, que pode vir a acontecer no nosso dia a dia. Vida do dia a dia, né, Rony? Isso. Muito obrigada, adorei. Obrigado, Mariana. Espero que você tenha gostado também. Vida de pai, vida de médico, como que esses homens conciliam essas duas árduas funções? Doutor Antônio, bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Você é pai recentemente e médico há um bom tempo já, e eu quero saber como que mudou essa relação, essa função? Você, médico, plantões, a sua esposa, médica, plantões, e chega um bebezinho. Como conciliar tudo isso? É muita novidade, você tem toda a razão. Eu acho assim, nós que somos médicos temos uma rotina de trabalho geralmente bastante atribulada, assim. Eu acho que cada profissão tem a sua cultura, o seu jeito de se comportar. E na medicina, desde o início, enquanto a gente está no processo de formação, a gente se habitua a ter longas jornadas, porque o curso de graduação é em período integral, já tem plantões noturnos durante a própria formação. Então, quando o profissional médico sai para o mercado de trabalho, ele já está habituado a trabalhar longas jornadas sem que isso seja um grande problema. E no começo da profissão, todo profissional quer produzir, né? Quer ganhar o seu dinheiro, quer também prestar a sua contribuição para a sociedade. Então, quando chega o momento de se casar e ter filhos, de certa forma é um choque, porque você precisa parar e rever a sua agenda, né? Não dá para continuar sendo esposo e pai no mesmo ritmo de trabalho acelerado de antes, né? Imagino. Então, eu acho que uma das coisas que deve acontecer com todos os colegas médicos que se propõem a ser pais é isso, é o momento de parar, de rever quantas horas do dia vale a pena realmente trabalhar, quantas horas do dia você quer dedicar para a família, né? Afinal de contas, a família é um projeto, né? A gente não casa e tem filhos para continuar tendo a mesma vida que a gente tinha quando era solteiro, né? Então, realmente precisa de um reequilíbrio na agenda.
O lado bom é que vocês já estão acostumados com plantões, a ficar acordado durante a noite, e isso já facilita, porque uma jornalista não é acostumada a virar à noite, e vocês já são. É verdade. E aí, quando o bebê chega, a gente sabe que muitas vezes cólica, mamadas, e eu queria que tu contasse um pouquinho para nós como foi essa relação assim, com a tua esposa, se tu participou bastante, se tu ajudou, se ela conseguiu dar de mamar no peito, porque a gente fala muito aqui no programa com as mulheres e com as mães, sobre a rede de apoio e essa falta. Mas, poxa, a mãe não amamenta sozinha, né? O pai tá ali também. A gente sabe que o pai muitas vezes sai de manhã para trabalhar ou está no plantão na madrugada, mas quando ele tá ali, ele tá presente. Eu olhando para você, acho que você foi um pai bem presente. E é. Sim. Eu acho que essa é uma pergunta muito legal. A primeira coisa que eu tenho para falar é que, realmente, quem é médico, eu acho que sai um pouquinho em vantagem em relação às outras profissões nessa questão de ser pai, porque a gente já está acostumado, sob certa forma, a lidar com crianças na profissão. É verdade. Né? Quando a gente, mesmo quem não é pediatra, quem não lida no dia a dia com crianças, estudou um pouquinho disso na faculdade, de certa forma tem acesso à informação um pouco mais técnica. Então, muitos daqueles mitos que existem no cuidado com as crianças, a gente já vem com eles desfeitos, né? Os tabus estão quebrados, né? Legal. Então, sobre pegar a criança no colo, sobre o jeito certo de dar banho, sobre o que pode dar para comer e o que não pode. Então, a gente já tem já é um pouquinho mais escolado, por assim dizer. Porque essa parte né? cansa. Porque a gente tem que ensinar o pai tudo. Não, o sal é só depois de 1 ano, o açúcar só depois de 2 aninhos. Aí a gente tem que ensinar uma outra pessoa que está ali. Não, pai, não é assim, pega assim. E um médico ali nesse papel, acho que facilita bastante. Exatamente. Eu conheço colegas que foram pais de outras áreas e que tinham medo, por exemplo, de pegar o bebê no colo, de derrubar no chão, né? Porque o bebezinho no começo é tão frágil, parece que vai quebrar, né? E geralmente o profissional da saúde, ele já está um pouquinho mais habituado, porque já fez isso antes de ser pai, né? Como se tivesse tido um pequeno treinamento, né? E então, nesse sentido, é mais fácil. Agora, com relação ao apoio da mãe, também acho que você tem toda a razão, né? Quem já acompanhou de perto uma mulher nos primeiros dias pós-parto, ou quem, né, já teve a oportunidade de ter filho, sabe que não é fácil, né? Então, a mulher, por mais competente que ela seja, por mais preparada que ela esteja tecnicamente, por mais desejosa de ser mãe que ela tenha sido, ela precisa de uma rede de apoio, né? Isso sempre foi assim, desde muito tempo atrás, né? Antes de a gente conhecer tudo que a gente conhece cientificamente, né? Então, antigamente as famílias eram mais numerosas, né, Mariana? Tinha as tias, as primas, Exatamente. porque as famílias tinham muitos filhos, E né? ficavam todas ali, não saíam para estudar, para procurar trabalho. Ficava todo mundo junto ali, as famílias cresciam juntas e, como você falou, tinha a avó, tinha a tia. Hoje em dia a gente sai para estudar, que é o nosso caso também. Eu saí do Rio Grande do Sul, não tinha rede de apoio nenhuma aqui. E muitas famílias fazem isso. Pessoas para estudar medicina, para trabalho, né, doutora? Com certeza. Eu acho que quando a função social da mulher era exclusivamente cuidar da casa e dos filhos, ela tinha mais tempo, né? E as mulheres da família, como as famílias eram mais numerosas, também estavam em casa. Então, talvez os pais não estivessem tão presentes fisicamente dentro de casa porque estavam trabalhando para sustentar financeiramente a família. Hoje, com essa redistribuição, né, da função social do homem e da mulher, isso muda um pouquinho. Eu acho que o pai acaba tendo que estar mais presente em casa, já que a mulher não tem várias familiares para estar presente, né? Então, isso com a gente aconteceu. Eu reduzi um pouquinho o ritmo de trabalho, sem dúvidas. A minha esposa teve a oportunidade de ter licença maternidade, porque um dos trabalhos que ela faz é por CLT. Então, ela conseguiu ficar em casa até o 4º mês de vida da nossa bebê. E, nesse período, eu também né, fiz alguns ajustes para poder estar em casa mais horas do que eu estava antes. Né? Claro. E como que foi a chegada da pequena? Como que foi os desafios? Como está sendo? Porque ela é pequenininha ainda e essa descoberta. E também eu queria saber, assim, se tu, vivendo o que você está vivendo, você acha que vale a pena diminuir a agenda, diminuir essa correria para poder acompanhar o seu grande amor crescer e se desenvolver? Sem dúvidas. Isso eu digo para você de olhos fechados. Eu assim, imagino. Né? Eu acho que ter filhos implica muitas perdas, muitas renúncias.
como toda escolha na vida, né? No caso dos filhos, acho que um pouco mais, porque é uma escolha para sempre, né? Você tem filhos, Não né? é para sempre. Para sempre. Só que vale muito a pena, né? Como toda escolha tem as suas renúncias, tem também os seus ganhos, né? Como eu te disse há pouco, a família, na minha concepção, é um projeto. É uma coisa que você escolhe ter, né? Ninguém te obriga a se casar, ninguém te obriga a ter filhos. Mas a partir do momento em que você fez essa escolha, é preciso escolher e comprar o pacote completo, né? Não dá para querer escapar de alguns desafios. Quero só né? a parte boa. É Exatamente, difícil não, manda para lá. E acho que tudo na vida é assim, né? Toda grande conquista, tudo que é bom tem por trás o seu sacrifício. A gente tem um caminho a trilhar para chegar até lá. Então, vale muito a pena. Eu fiz, sim, essa escolha de trabalhar um pouco menos, de administrar o impacto financeiro que isso tem. Eu não sei como é que foi para você, mas eu tinha uma impressão de que ter filhos no comecinho não tinha um impacto financeiro muito grande na nossa vida. Porque, afinal de contas, o bebê precisa do leite materno, precisa de uma roupinha, Mas não é isso, né, precisa da fralda, isso tudo você administra. Mas tem, sim, um impacto financeiro, porque você tem um desejo de trabalhar menos para estar com o seu bebê. E aí que impacta, Então, não é a fralda e o leite. Exato, não aumenta muito a despesa, mas diminui a receita. Exatamente. Porque a gente está acostumado a trabalhar muito. Então, eu reduzi a carga horária, sim, a minha esposa também. Mas vale muito a pena. Vale muito a pena porque, como o bebê cresce muito rápido, se desenvolve muito rápido no primeiro ano de vida, a minha bebê está com 6 meses agora, cada dia que você acompanha de perto o filho, a filha, enfim, você vê que ele descobre coisas novas, que é uma coisinha nova que aprende, é uma habilidade nova que desenvolve, é um barulhinho novo que faz. Então, isso é muito recompensador, não tem dúvida. Que lindo ouvir isso de um pai. Porque nós mães sabemos e sentimos, mas é tão lindo quando a gente vê vocês falando e vocês estando presente. Por muito tempo só a mãe ficou ali presente e o pai via o filho de noite, às vezes nem via, chegava e saía. E é muito lindo ver esses novos pais, mesmo cheios de atribuições, como nós também somos. Então, eu tenho muita satisfação de ter recebido você aqui, um pai que eu admiro muito. Passei a acompanhar nas redes sociais e agora, conhecendo um pouquinho mais da sua história, posso te dizer assim, feliz Dia dos Pais, porque você, sim, é um paizão. Obrigada por contar para nós aqui um pouquinho da sua história e siga abrindo mão de algumas coisas para ter outras ao lado da sua família. Muito obrigado. Obrigado pelo convite.